entrevistando o Dr. Vitor Rocha, vereador de Campo Grande, fundador da Casa Rosa e também da Casa Azul, além de ter vários outros projetos. Gislaine. Vereador, doutor, muito bom dia. Bom dia, Gislaine. Doutor Vitor, o senhor é autor de uma das leis que garante um atendimento mais digno para as mulheres que perderam, né, os seus bebês num momento tão difícil ali. E aí o senhor veio com essa lei para que essas mães fossem atendidas de uma forma até psicológica, né, de uma maneira mais digna. E essa lei, ela também chegou no Brasil todo, com o presidente Lula aprovando para o Brasil todo. Então, explica para a gente como essa lei vai garantir esse atendimento para essas mães que passam por esse momento tão difícil. Gislaine, essa é uma pergunta interessante, porque é um dos projetos assim, que marcou o nosso primeiro semestre de trabalho aqui na Câmara, porque eu me lembro quando eu era residente da ginecologia e obstetrícia, lá no Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto, e quando a paciente tinha ou um abortamento ou um óbito fetal, a paciente precisa ficar internada, porque ali a gente solicita sorologias, a gente solicita o tipo sanguíneo, para ver se a mãe é negativa, a gente precisa fazer uma imunoglobulina, é uma injeçãozinha anti-RHD para evitar um problema no próximo bebê. A gente solicita, além do tipo sanguíneo, VDRL e HIV. Então a paciente fica um dia internada para poder ficar pronto esses exames e para poder ter condição de alta. E aí a gente faz um acompanhamento para ver se não vai ter uma hemorragia, se uma infecção, alguma complicação daquela situação. E eu me lembro muito bem do professor Geraldo Duarte, que ainda é o chefe da obstetrícia lá da USP em Ribeirão. Ele falava, quando acontece da paciente tiver um abortamento ou tiver um óbito fetal, essa paciente está em luto, ela está diferente das outras gestantes que estão ali aguardando o teu bebê, ou daquelas muito diferente da sensação daquelas que acabaram e estão com o neném no colo. Então a gente precisa respeitar o momento de luto. Então o que era feito lá? Os pacientes que aconteciam ou óbito fetal ou um abortamento, essas pacientes eram separadas em outra enfermaria. E todos os hospitais que atendem a obstetrícia atendem também a ginecologia. Então tem a ala da obstetrícia, tem a ala do puerpério, que são as mulheres que ganharam o neném, e tem a ala da cirurgia ginecológica, da internação clínica. Então o paciente que vai fazer uma cirurgia para retirada de um cisto de ovário, um mioma, um períneo, ou uma cirurgia, ela tem um setor lá. Então orientação para todas as maternidades é que a gente, se houver uma situação de luto, ou seja, óbito fetal ou abortamento, ou um óbito no pós-natal, separa essas pacientes, coloca no setor da ginecologia. Então não precisa criar um leito específico para ela, porque ali ela está na enfermaria com uma paciente que vai tirar o cisto de ovário, vai tirar o útero, vai fazer uma cirurgia de períneo, para correção de incontinência urinária. Quer dizer, um outro ambiente que é diferente daquele. Aí a gente ouve relatos de pacientes que os esposos foram fazer a visita e imagina o sofrimento para a própria família. Aí um amigo outro dia falou, eu fiquei constrangido de eu estar alegre ali no nascimento do meu filho e ao lado tinha uma moça que tinha acabado de perder o neném. Quer dizer, então aquele momento de alegria para aquela família ao lado de uma pessoa que está em luto. Na verdade, quando eu falo uma pessoa, estou falando a mãe, mas é toda uma família. Tem o pai, tem os avós, Por quê? Porque geralmente é um momento de muita alegria, muita perspectiva e esperança do nascimento de um bebê. Então, essa lei é uma lei que realmente impactou a vida das mulheres e um mês depois a gente ficou muito alegre de ver essa lei sancionada no país, que é justamente o direito dessas mulheres a terem um quarto em separado em relação às mulheres que estão no puerpério ou gestantes. E ela já está sendo implementada aqui em Campo Grande? Como que está essa situação aqui na nossa capital? Sim. Então, assim, é algo que vai mudar muito a história. E agora todo mundo já sabe do seu direito, né? Se acontecer isso, olha, me tira do setor da obstetrícia, me coloca lá na ginecologia, num outro quarto em isolamento. E eu lembro que isso impactou muito e era algo que, eu falei, algum dia a gente precisa reproduzir isso para o resto do país. E agora
como a gente fez, como a Casa Rosa, a gente quer impactar no resto do país. A gente vai ter uma reunião agora, né, no Congresso, no Simpósio Internacional, para justamente mostrar que é possível fazer um atendimento digno, principalmente também que a grande maioria da população que depende do Sistema Único de Saúde. E sempre vem aquela questão, mas vai aumentar a despesa para a maternidade? Não, não vai. É só ter uma mudança de humanização, mudança de paradigma, de comportamento. Teve o óbito fetal, abortamento, ou a paciente que acabou de perder o neném por algum motivo, deixa essa paciente num outro setor, e no outro dia a gente dá alta com tranquilidade e respeitando o luto daquela paciente e daquela família. Carlos Araújo. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, Carlos. Parabéns por esses importantes projetos para a população. Está fechado. Para as mulheres, especialmente também para os homens. Então, parabéns mais uma vez por esses importantes projetos aí, doutor Vitor. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa aí à Casa Azul. Se ela funciona também na Santa Casa e lá no Tijuca. E os exames para prevenção do câncer de próstata, muitos recorrem ao ultrassom, outros ao PSA, né? E outros ao toque, de fato, que talvez seja o exame mais garantido e aquele que oferece também mais resistência aos preconceitos aí do homem. Como é que está esse atendimento, então, da Casa Azul? Carlos Araújo, é importante a gente falar que a gente precisa pensar sempre em projetos resolutivos e que atendem a expectativa e, na verdade, eu até que surpreendem a população. Então, quando a gente faz isso, quando você vai com a ideia de surpreender, de fazer o seu melhor, o que você faria se fosse para um familiar seu? Então, lá nós atendemos no Tijuca, que fica localizado na Rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2, bem próximo ao terminal Aerorancho. Está na rua lateral do Comper ali, aquela rua entre o Comper e a Caixa Econômica, aquela rua chama-se Apetubas. Na metade da segunda quadra, do lado esquerdo, você vai ver lá, Casa Rosa. Dentro da Casa Rosa tem o projeto da saúde do homem, que a gente chamou de projeto Casa Azul. Todas as terças e quintas são realizados os atendimentos no período da tarde com o médico, terça e quinta à tarde e sábado pela manhã, das 7 ao meio-dia. E lá a gente já faz a avaliação médica, consulta com o médico, já colhemos o exame do PSA na hora, se o paciente tem 45 anos ou mais, ou se ele tem 40 anos ou mais e tem fator de risco para câncer de próstata, já é realizado o exame. E caso seja detectada alguma alteração, nós já disponibilizamos um ultrassom da próstata e um encaminhamento para o especialista para avaliação melhor. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce e é muito melhor prevenir do que remediar. E quando a gente fala isso em saúde pública, eu estou falando também em redução de custo. Para cada R$10 que a gente investe na prevenção, a gente economiza R$100 na média e na alta complexidade. A gente tem a participação do ouvinte aqui, doutora Francisca. Bom dia, manda um abraço para o vereador. Eu passei por ele, foi ele quem descobriu o meu câncer e estou tratando até hoje. Bom dia para você, especificamente. Ela está desejando um ótimo dia. E a Fátima está perguntando, a gente que já tem um histórico familiar, o risco é maior de ter a doença? Então, primeiro agradecer a Francisca aí, é uma alegria a gente ver depoimentos como esse, mostrando que não é o fim do mundo quando a gente faz uma biópsia e essa biópsia dá um positivo para câncer. Então a gente tem, existe muita vida após o câncer de mama, a gente tem muitas pacientes que sobrevivem após e fazem o segmento após o diagnóstico do câncer. É importante fazer o tratamento. Nos casos iniciais começamos com a cirurgia, depois fazemos encaminhamento para o oncologista para fazer quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, enfim, terapia-alvo, tudo que é necessário. E depois a paciente vai para o acompanhamento, que a gente chama de segmento, que é um retorno de 3 em 3 meses após o tratamento no primeiro ano, e depois de 6 em 6 meses até o 5º ano, e depois a gente faz o retorno anual. Então é importante a gente falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E também a outra foi... eu já vou até emendar que já chegou mais uma. A Fátima está falando sobre o risco maior da pessoa ter doença quando tem um histórico familiar. E o Gilson já está perguntando aqui, quando a idade é menor de 45 anos e aparenta sintomas? Isso. Então, para os homens, se tiver sintomas, procurar o médico. Então, esse é o importante. Então, diminuição do jato urinário, dificuldade para urinar,
aquele paciente que vai 5, 6 vezes à noite para urinar, então precisa de uma avaliação médica. E quem tem histórico familiar do câncer de mama, mãe ou irmã com câncer de mama ou ovário, principalmente no câncer de mama, se for antes dos 50 anos, é um paciente de alto risco. E essa paciente, a gente começa a mamografia em vez dos 40, a gente começa a partir dos 30 anos, e a gente faz retorno a cada 6 meses com exame clínico, ultrassom e acompanhamento de perto. Até muitas vezes se tem uma história muito grande de câncer de mama, um risco muito elevado, a gente pode até solicitar o teste genético. Quando a mãe teve câncer de mama, a avó, a tia, a irmã, aí essa é um paciente de alto risco, tem um risco de ter uma mutação genética, e aí a gente pode ir até para cirurgias preventivas, que a gente chama redutora de risco, ou retirada dos ovários, ou uso tamoxifeno, ou a retirada da glândula mamária e a colocação de prótese de silicone no mesmo tempo, que é a cirurgia que a Angelina Jolie fez lá há uns 20 anos atrás. Doutor, a gente tem mais um minutinho e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros 6 meses aí da nova legislatura, o trabalho que o senhor desenvolveu nesse período, o que vem pela frente? Vem muito trabalho. Nós estamos desenvolvendo um trabalho sob a liderança lá do nosso presidente Pape, que tem dado muita liberdade assim também como foi com o Carlão no mandato passado. Então, eles dão muita liberdade para o vereador desenvolver aquilo que ele sabe fazer de melhor. No caso, eu estou na Comissão de Saúde, a gente tem acompanhado as audiências públicas da saúde, os problemas que acontecem na saúde de Campo Grande, que impactam diretamente na vida do cidadão. A gente tem buscado soluções, apresentando o problema, buscando soluções junto ao Executivo Municipal. Não adianta nada a gente ficar fazendo discurso lá, se você não chegar e mudar a realidade local. E a Casa Rosa hoje ampliando aí a atividade, né, em várias áreas. A gente vai ter muita novidade da Casa Rosa no segundo semestre, e a gente tem buscado ampliar e facilitar o acesso da população à prevenção para os diagnósticos aí, principalmente do câncer, que é uma grande luta nossa aí. E em relação às leis, em relação às fiscalizações, a gente continua o nosso trabalho. A gente tem várias leis aí, a maioria delas do nosso mandato é voltado para a saúde. É lógico, sem perder o foco da educação, da assistência social, da moradia, da infraestrutura. As demandas que chegam ao nosso gabinete, a gente busca as soluções, conversando com o Executivo Municipal, buscando aí uma solução dos problemas principais, como a gente acabou de ver aqui, o tapa-buraco na Rua Japão, então já está anotado, a gente já vai fazer esse encaminhamento, que é justamente para facilitar a vida das pessoas que moram no município de Campo Grande. Pode esperar um segundo semestre aí de muito trabalho, muita disposição para ouvir a população, para continuar trabalhando e melhorando principalmente a saúde, que aí a gente está falando aí de uma grande qualidade de vida para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, ou seja, para todos, para os jovens. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho que faça a diferença na vida das pessoas. E isso o mandato do vereador Dr. Vitor Rocha, tenho certeza absoluta, tem impactado positivamente na vida das pessoas. Conversamos então com o Dr. Vitor Rocha, vereador pelo PSDB. Vereador, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e trazido informações tão importantes aí para a população campograndense. Eu que agradeço a oportunidade, boa semana a todos aí e Deus abençoe a todos nós.